Não se fala em outra coisa ultimamente que não seja Stranger Things. A última temporada e o último episódio deram o que falar na internet e tá geral comentando sobre personagens, roteiro, coisas que fizeram sentido, coisas que não fizeram sentido, sobre coisas que ficaram meio duvidosas e pontas soltas na história e sobre como que o último episódio de 2 horas e 8 minutos lançado entre o dia 31 e dia 1º, de acordo com o fuso horário de onde você estiver, fez com que o pessoal parasse a Netflix para assistir esse último episódio. Então bora lá, habitantes, para mais um episódio do podcast do Mundo do Horror. Gente, eu assisti a última temporada ainda em dezembro e assisti o último episódio no dia mesmo que saiu, no dia 1º, porque aqui em Portugal saiu, era 1 e pouco da manhã, eu assisti então no dia 1º à tarde, porque né, não ia ficar acordado até 4 da manhã para assistir um episódio, misericórdia do tudo pau. Mas enfim, e aí começou a internet falando sobre as 329 mil coisas dos últimos episódios de Stranger Things. Para contextualizar vocês, a série basicamente, a última temporada é a batalha final contra o Vecna, onde a Eleven, ela vai então invadir o mundo invertido com o pessoal lá, a turma dela, os amiguinhos e tudo mais, para tentar então derrotar o Vecna e acabar com toda aquela confusão, aquela perseguição que ele faz com as pessoas. Na última temporada, o projeto do Vecna era criar um novo exército de receptáculos para ele conseguir invadir a mente, que era das crianças, então se tornar cada vez mais forte, igual ele fez com o Will lá atrás no começo da série. Pois bem, mas por que muita gente comentou muitas coisas e isso está dando o que falar? Primeira coisa, a série foi dividida em 3 partes. A parte 1 no começo de dezembro, com alguns episódios, a parte 2 mais ou menos no meio do mês, e a parte 3, que foi o último episódio de 2 horas e 8 minutos. Ficou meio confuso essa divisão, porque foi solto meio por partes, e o pessoal tinha de assistir, tipo, picado pra conseguir seguir a série. Tudo bem que ninguém assistiu tudo de uma vez, mas também assistir picado em 3 etapas desse jeito, no meio de festas de fim de ano, foi meio confuso, até porque a segunda parte foi lançada quase que no Natal. Então, assim, foi meio... Ok, guys, vamos ter um pouco de bom senso aqui, mas enfim. Segundos, né, vamos falar sobre os episódios. Os episódios, num todo, eles não foram muito agitados. A grande parte dos episódios teve muito mais conversas e discussões e planos do que mesmo movimentos, guerras, batalhas e afins. Basicamente, a série, eu falo filme porque é quase um filme cada episódio, né, gente? Eles estavam construindo esse mega plano para invadir o mundo invertido e conseguir então derrotar o Vecna. Teve a primeira tentativa que deu errado, eles tiveram de voltar atrás, tudo mais, e ainda tem aquela maldita daquela mulher do exército tentando captar a Eleven. Ou seja, eles tinham de invadir o mundo invertido, ainda fugir do pessoal do exército, ainda conseguir salvar a própria pele, sem, né, conseguir matar ninguém no meio de tudo isso. E, além disso, o Vecna, nessa temporada, ele começa a se tornar um pouco mais escroto, no sentido de invadir a casa das pessoas e começar a matar, a sequestrar, tudo mais por conta das crianças. Então fica uma coisa um pouco mais pesada, eu senti. Eu achei que envolver criança nisso ficou um pouco meio uau. Não que os outros meninos fossem menos importantes, mas por serem crianças mais novas e mais indefesas, eu achei que ficou um pouco meio... não sei se eu gostei. Eu entendo a ideia de ser mais frágeis, mais fácil de manipular e tudo mais, mas eu senti que ficou alguma coisa ali meio que... a ideia da criança ser inocente o suficiente para ela ser levada para qualquer lugar. E aí eu fiquei meio confuso com isso. Mas enfim, a série teve muitos destaques femininos, tá? A mãe, né, a senhora Weasley, a Nancy, a própria Eleven, a Max, foram personagens muito marcantes. A Holly,
foram personagens femininas que mostraram muita garra, muita persuasão, muita perspicácia, conseguiram controlar muito bem as coisas e conseguiram mostrar que não é porque são mulheres que elas são mais frágeis. Elas simplesmente fizeram muitas atitudes de enfrentar medos, de enfrentar problemas, né, a cena que é a senhora Weasley, ela entra dentro da banheira com a Holly pra menina não ser apanhada pelo Demogorgon, né, que ela fica com a respiração presa dentro da banheira pra ninguém morrer, foi, assim, extremamente impactante. Eu achei aquela cena fabulosa. Ela segurar ali, que ela tava meio que bêbada ali, com os vinhos dela e não tomar banho, ela simplesmente naquela, vê a Holly gritando e o barulho do bicho e tudo mais, ela simplesmente enfia a menina com ela dentro da água, esconde-se nas espumas e tipo assim, não respira, não faz nada, simplesmente sossega aqui que a gente não vai morrer hoje. E aí depois ela simplesmente, né, quase morta na cozinha, mesmo com todo aquele sacrifício, e a menina raptada e tudo mais. Mas eu achei que a força dela para tentar salvar a própria filha foi, assim, do caralho. Assim como ela também se surpreendeu na cena que eles estavam socorrendo a Max, e ela ouviu o nome do Lucas no alto-falante do hospital. Ela não pensou duas vezes em salvar os meninos. Ela não pensou duas vezes em fazer alguma coisa para que o Demogorgon não matasse a Max e os meninos, porque ela sabia que eles estavam atrás dela. Ela meio que na hora entendeu tudo, tipo assim, não, eles vão atrás das crianças. E aí ela pega o negócio de cilindro de oxigênio, joga dentro da máquina de lavar e explode tudo aquilo. Eu achei simplesmente fantástica. A participação daquela menina, né, a Holly, fazendo toda aquela movimentação com as crianças e mostrar e ter coragem de enfrentar o Harry, Vecna, enfim, de conseguir fazer as crianças entenderem que ela estava certa, que ela tinha de mostrar a verdade. E aquela cena onde a Eleven tá lá pendurada e as crianças estão escondidas pela proteção da... acho que é da 8, que é a irmã dela, lá que também tem poderes sobrenaturais, alguma coisa assim. Tipo, fui muito corajosa, as meninas. E eu achei muito, muito, muito foda depois o Will conseguir invadir a mente do Vecna e dos Demogorgons e conseguir se tornar o feiticeiro lá, sabe, o cacete A4. E ele proteger os amigos, e ele matar tudo mais, não sei o quê. A cena do Will se assumindo gay, eu não gosto de usar essa palavra, mas o povo usa, então vamos seguir, né? Mas a cena onde ele fala pros amigos dele que ele é gay, que era o último medo, a última coisa que o Vecna poderia usar contra ele, pra ele não se sentir forte o suficiente, ele foi lá e contou. Eu achei importante, mas eu achei a cena um pouco... não é fraca, tá? Mas, por exemplo, assim, eu achei que os amigos dele fossem ter uma reação ou mostrar algum tipo de entusiasmo ou de, sabe Deus o que, diferente. Eu achei que ficou meio fria a cena. Não achei que... tipo assim, eu achei super emocionante ele contar e tudo mais, e todo aquele contexto, e a parte, né, da mãe ali, meio que tipo, olha, não vai mudar em nada e tudo mais, não sei o que, e os amigos dando um pouco de suporte, mas eu achei que faltou um pouco mais de emoção em outras coisas na cena. Eu achei que faltou, tipo, alguma coisa do Mike com ele, eu achei que faltou um pouco dos outros amigos falarem alguma coisa a mais, eu achei que faltou algo. Eu não sei explicar bem o que, mas eu senti que ficou alguma coisa ali meio que solta. Não que ele precisasse de muito mais coisa, porque acho que todo mundo ele já sabia que ele era gay. Mas pronto, eu achei que meio que precisava de alguma coisa a mais para ter um pouco mais de impacto a cena, um pouco mais de sentido. Por que tinha aquela cena ali além do medo do Vecna? Porque eu entendo a ideia dele não ter mais nada que o Vecna usasse contra ele. Até aí eu compreendi, achei super válido ele aproveitar disso para falar sobre isso. Achei importante, porque é uma série que fala sobre crianças, adolescentes na década de 80 e tudo mais, não sei o que, essa questão de se assumir, os pais apoiarem, os amigos apoiarem e tudo mais. Ali foi lindo.
foi fabuloso. Achei de uma importância colocar isso numa série de grande streaming, né? De grande importância mundial, pleníssima. Achei maravilhoso. Achei que foi assim, de uma jogada muito importante conseguir trazer isso para o final da temporada, para conseguir colocar isso de uma forma que fizesse sentido e não simplesmente ele simplesmente falar que ele era gay. Porém, eu senti que faltou alguma coisa a mais para dar um pouco mais de emoção na cena em alguma coisa, tá? Um pós. Coisas que eu também achei que ficou meio fugida. No final, o Mike fazer toda aquela narrativa, de fazer toda aquela história e ficar naquela questão, mas isso é real ou não? O que ele tá contando é o que realmente vai acontecer ou não? A Eleven tá morta ou não? Porque tudo bem, eu entendo que, né, o mistério e tudo mais, não sei o quê, de saber se ela morreu mesmo, se ela fugiu, é importante para deixar aquele gostinho no ar de tipo, quero mais, mas não vai ter mais nada. Entretanto, por que eu achei que ficou meio perdido ali? Porque o jeito que ele narrou e foi mostrando as cenas, ficou com aquela dúvida se aquilo de fato era real ou não. Se de fato ele estava narrando alguma coisa que vai acontecer, que já está acontecendo, ou se ele simplesmente estava narrando uma suposição. Alguma coisa que ele gostaria que acontecesse. Não sei. Achei que ficou um pouco meio perdido ali. Achei super bonitinho as crianças se tornarem a nova geração que vai jogar o D&D. Eu achei super fofinho, né? A formatura, o Dustin fazer todo aquele discurso meio anarquista. Achei fabuloso. Achei simplesmente de uma importância maravilhosa. Eu acho que a série ela usou muitas coisas de comunicação não verbal, mas sim meio que emocional, para trazer muitas mensagens. A questão das meninas, né, o casal lésbico, a questão da mãe protegendo a filha, a questão do gordinho lá meio que não fazendo sentido dentro da história e ele ficar mais lento e ele ficar ali lutando para conseguir acompanhar os outros. Deu aquela ideia, tipo assim, ele tem noção que ele não faz parte dali, ele tem noção que aquela memória não é dele, ele tem noção de tudo que tá acontecendo, e o cérebro tá tentando expulsar ele dali, ele tá tentando se salvar, e mesmo assim, as pessoas não deixaram ele pra trás. Eu achei muito bacana entender que ele saiu daquela parte ruim que ele era enquanto criança lá no mundo exterior, e lá dentro do mundo das memórias e tudo mais, ele conseguia entender que ele não podia ser mais filho da puta. Eu achei bacana o papel de mostrar a importância das músicas na vida das pessoas com relação a criar essa conexão. Eu falei já isso aqui no podcast, sobre a música ter essa questão de memória afetiva e tudo mais. E eu achei que a série explorou muito bem a questão histórica da Guerra Fria, a questão das criações mirabolantes, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da Rússia. Eu achei muito importante eles finalizarem a história mostrando as consequências de tudo isso, mostrando os projetos que nunca iriam terminar por conta de tudo dar errado, por conta das coisas não fazerem muito sentido, por conta de tudo meio que ir por água abaixo, porque, tipo assim, são planos muito mirabolantes do exército que não ia chegar a lugar nenhum, mesmo que fizesse sentido em alguma coisa. Pontos que o pessoal criticou muito. Ai, mas como que eles ficaram tudo isso e ainda conseguiram se formar? A menina ficou em coma 2 anos e conseguiu se formar. A menina vai ficar em coma 2 anos e conseguir se formar? É meio plausível, porque uma escola não iria simplesmente reprovar uma menina e fazer ela ter que estudar tudo de novo porque ela estava em coma. É óbvio que alguma coisa pela lei tem que ser feita para que a menina consiga se formar. Mas, gente, as séries todas da Stranger Things, elas não são muitos dias. Os acontecimentos que tem com o Vecna, as lutas e as brigas e tudo mais, eles são curtos. É tipo uma semana, alguns dias. Não é nada que demore meses. A gente tem a impressão que cada temporada dura 1 ano, mas não. Se você olhar cronologicamente as coisas, são poucos dias. Tipo, eles fizeram coisas durante recesso, durante férias, em finais de semana, em alguns poucos dias.
Não era nada que, tipo assim, que eles ficavam lutando com o Vecna durante meses a fio. Não. Pelo contrário, a série tem muitos espaços entre uma temporada e outra, mostrando que a vida meio que seguia normal até que acontecia alguma coisa absurda. Mostrando que literalmente não era sempre que o Vecna estava ali confabulando que ele destruiu o lugar. Então, de fato, a questão daquela matéria negra não ter matado todo mundo na hora que a Nancy deu tiro no negócio foi a maior bizarrice do mundo, porque esse era um negócio super instável, uma matéria super volátil que podia acabar com tudo. Aquele tiro que ela deu, de alguma forma, deveria ter causado um pouco mais de danos. O pessoal respirando aquela matéria tóxica que parecia uma cera de vela derretida e ninguém ter passado mal também foi meio sem sentido. O pessoal no mundo invertido, respirando todas as temporadas, aquele monte de matéria, vou falar um pólen, uma poeira cósmica esquisita, um negócio lá, e ninguém nunca ter desenvolvido uma doença, também achei meio irreal. Mas eu achei muito bonito, por exemplo, a Joyce conseguir ficar com o homem lá, que eu esqueci o nome dele, que eu já esqueci, o pai da Eleven, conseguir no final eles ficarem juntos. Achei bonita a ideia da Nancy e os outros 4, né? O Jonatas, o Steve e a outra que eu já esqueci o nome dela, a que era do rádio lá, a Robin. Conseguirem se encontrar para fazer aquele projeto de o que eles vão fazer depois, de falar sobre os projetos do futuro, sobre o que eles estão fazendo na vida. Eu acho bonito essas coisas que a série foi colocando a mais. A proposta deles de fazer um final feliz e reconfortante, valeu. A série finalizou com muitas coisas muito redondinha, muito bonitinha, não ficou aquela coisa finalizada às coxas. Eu achei que eles deram um fim legal. Por mais que algumas coisas ficaram meio perdidas, por mais que algumas coisas ficaram com pontas soltas, mas eu acho que ficou muito bacana. Mas enfim, quero a opinião de vocês. Vão lá no Instagram, comentem, curtem, compartilhem e falem pra mim aqui o que vocês acharam deste última temporada, desse último episódio. Porque, gente, foi 2h08 de episódio, tudo pau, mas foi muito gostoso de assistir, muito emocionante. Então é isso, habitantes. Até uma próxima. Beijos!